Olá, sejam bem-vindos ao Grupo Impacta. Eu sou o professor Davis Alves, PhD e DPO. Estou aqui agora para apresentar para vocês algumas perguntas frequentes sobre LGPD, que é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Começando com a primeira pergunta, o que é LGPD e quais empresas precisam se adequar a essa lei? Então, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei que nós temos aqui no Brasil, criada no ano de 2018, entrando em vigor em 2020, baseada na lei europeia, que é a GDPR, que é o Regulamento Geral também de Proteção de Dados. E as empresas que precisam se adequar a essa lei são todas as empresas que tratam dados pessoais, como nome, RG, CPF e tudo que pode identificar um indivíduo. Segunda questão: quem fiscalizará minha empresa se minha empresa segue ou não a LGPD? Bom, o órgão nacional que implementa, que na verdade fiscaliza a LGPD, é um órgão chamado aqui no Brasil ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que estamos seguindo padrões internacionais, estamos seguindo o padrão da GDPR na Europa, que fala o quê? Que todo país terá uma autoridade supervisora que justamente fiscalizará, aplicará sanções, aplicará multas, entre outros tipos de sanções, para garantir que a lei está sendo seguida no país. Aqui no Brasil, como eu já falei, é a ANPD. O que ganha uma empresa que segue a LGPD? O que a sua empresa ganha? Primeiro, a sua empresa vai ganhar estar em conformidade com a lei e também é uma garantia para mostrar para os seus funcionários, para os seus fornecedores, é uma garantia também para mostrar para os seus clientes que eles têm os dados pessoais deles seguros com a sua empresa. Alguém certificará se minha empresa está ou não em conformidade com a LGPD? Bom, em primeiro lugar, a autoridade nacional, no caso aqui, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela também terá um poder fiscalizatório, ela também pode fiscalizar a empresa, para saber se as empresas elas estão ou não em conformidade, tá? Mas em relação a certificados, lembrando que nós temos em draft ainda, em rascunhos, uma ISO ainda da família da ISO 27000, que vai certificar as empresas que têm um padrão, que tem uma privacidade e proteção de dados pessoais. A ANPD dará conta de atender a todo o Brasil? Bom, essa é uma pergunta que nós precisamos esperar o futuro para ver se ela vai conseguir atender a demanda que nós teremos aqui no Brasil ou não. Já tem uma forte corrente dizendo que ela pode trabalhar similar à Anatel ou pode fazer uma parceria público-privada, tá bom? Onde de repente ela pode terceirizar partes mais operacionais, como call center ou algum lugar para receber as notificações de violação, para assim poder dar conta de grande parte aí do país. Mas nós precisamos esperar sair mesmo o regimento da nossa autoridade nacional para garantir e verificar como que ela vai operar no território nacional. Quais são as penalidades se a minha empresa violar a LGPD? Bom, a nossa lei brasileira, ela, assim como a lei europeia, ela garante o quê? Que vão existir sim sanções, tá? Não só relacionadas à multa, mas vão existir sanções, talvez administrativas, algumas advertências, vão existir, em último caso também, as multas que aqui no Brasil são limitadas a 50 milhões de reais. Lembrando que esse é o teto máximo e também lembrando que é por violação. Quem será o responsável na empresa pela privacidade dos dados pessoais? Bom, a lei europeia, ela diz que vai ter uma figura chamada DPO, que é o Data Protection Officer. Aqui na nossa lei brasileira, isso foi traduzido como encarregado pela proteção de dados. Ele será o principal responsável por garantir a proteção de dados pessoais na sua empresa. Minha empresa vai precisar de um DPO? Bom, a nossa lei, ela também fala que vão existir oportunidades, vão existir horas, vão existir casos que a ANPD ela pode dispensar a necessidade de DPO. Ainda não sabemos se vai ser por tamanho, por transação, por porte. Quem vai definir, quem vai dar mais diretrizes sobre isso é a autoridade supervisora aqui do Brasil.
a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas, no geral, todas as empresas que tratam dados pessoais, sim, vão ter que ter a figura de um DPO, exceto em alguns casos. O DPO pode ser a mesma pessoa do gestor de segurança da informação, o CISO? Resposta: sim, ele pode ser um CISO, desde que é recomendável que a lei fala que a figura do encarregado, ou como estamos chamando o DPO, ele tem que ter acesso à alta administração. No geral, ele tem que ter liberdade para a tomada de decisão. Se o CISO da sua empresa ele tem essa autonomia de tomar decisões, tem acesso ao boarder, ao pessoal que vai tomar uma decisão estratégica, sim, ele pode ser sim o seu gestor de segurança da informação. A LGPD aceita um DPO terceirizado? Resposta: sim, nós tivemos a medida provisória que permite que o DPO, a figura do encarregado, também seja uma empresa terceira, seja um prestador de serviços. Uma vez que ele tem o domínio, ele tem as qualificações, ele pode sim assumir como DPO terceirizado da sua empresa. Então serão estratégias, terão empresas que vão contratar DPOs internos, outras que podem sim terceirizar, e isso já está respaldado pela medida provisória. Quais certificações ou institutos existem para ser um DPO? Bom, qual instituto ou quais certificações que elas existem aí, né, para ser um DPO? Primeiro, a mais conhecida, ainda mais falando de cenário brasileiro, é o EQZIN, é um dos maiores institutos certificadores de profissionais de TI. Então, o EQZIN, que ele tem um programa, ele criou uma carreira de preparatório para certificações, assim para você poder alcançar o título e ser um DPO, tá bom? O que devo fazer para ser um DPO? Bom, o EQZIN, como eu falei, ele é um instituto internacional para a proteção de dados, que certifica profissionais de TI, não só para a proteção de dados, mas ele certifica, é um dos maiores institutos que certifica profissionais de TI no mundo todo. E o EQZIN criou a carreira DPO, formada por 3 níveis de cursos. Primeiro, você pode estudar o ISO 27001, que é o curso básico voltado para a segurança da informação, com base na norma internacional ISO 27001. Depois, o Data Privacy Foundation, que vai te ensinar noções básicas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, baseado na lei europeia. E por último tem o Data Privacy Practitioner, onde você vai aprender mais assuntos práticos sobre como implementar o programa de privacidade na empresa. Lembrando que, para o Brasil, fora esses 3, como eu falei, que são os essenciais, necessários para a carreira de DPO, também existe o Essentials, que é o Data Privacy Essentials, onde você vai aprender noções aqui da lei brasileira, tá bom? Você vai aprender a interpretar, você vai aprender como que a nossa lei de proteção de dados, ela se baseia. Então, repetindo, qual é a carreira para você se tornar um DPO? Primeiro, ISO 27001 Foundation, depois, recomendável Data Privacy Essentials, depois Data Privacy Foundation e por último Data Privacy Practitioner. Passando em todos esses, você tem o título para ser um DPO, Data Protection Officer, certificado pelo EQZIN. Para um alto executivo de negócios, qual é a certificação mais recomendada? Bom, se você atua na alta administração, você atua numa parte mais comercial e você quer ter noção para você poder argumentar sobre o assunto da LGPD, em primeiro lugar, te recomendo o curso de ISO 27001 Foundations, tá? Depois, o Data Privacy Essentials. No curso de Data Privacy Essentials, você vai aprender o panorama geral de como que é estruturada a Lei Geral de Proteção de Dados, o que são dados pessoais, quais são as bases legais que a nossa lei aqui ela preza. Então você vai estar apto já a conversar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, tanto no nível de alta administração, como também no nível para conversar com seus profissionais de TI, conversar com a mídia, como também conversar com seus clientes a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados. A lei exige que um DPO tenha certificação ou formação acadêmica? Resposta: não, a lei ela não exige que o DPO tenha a certificação ou formação acadêmica. O que a lei nos fala é que a figura do DPO tenha conhecimentos em legislação e também conheça de privacidade de dados, tá bom? Não é necessário
que tenha formação em TI ou formação em Direito, não fala nada sobre isso, tá? Mas ela fala o seguinte, que tem que mostrar conhecimento, e uma das formas que nós podemos mostrar conhecimentos é através da certificação. O DPO pode responder criminalmente caso aconteça uma violação de dados? Resposta: no Brasil, a nossa lei ela não diz que o DPO vai responder criminalmente. O que pode acontecer é algum trâmite interno, uma vez que a sua empresa tiver uma violação de dados, for reportada, for denunciada para a autoridade nacional, e for comprovado isso, e a sua empresa ela for penalizada por isso, pode acontecer da autoridade nacional penalizar sua empresa, e um outro trâmite interno pode acontecer da empresa penalizar o DPO, mas na lei não diz nada que o DPO ele pode responder criminalmente caso haja uma violação. Isso, Brasil. Temos alguns países, como por exemplo Irlanda, entre outros países da Europa, que diz sim que lá o DPO pode ser responsabilizado criminalmente, mas no Brasil não. O DPO é um profissional de TI ou um advogado? Eu costumo brincar até e dizer que essa pergunta aqui vale $1 milhão, tá bom? Mas não é necessário que seja só um advogado ou só um profissional de tecnologia, não. O DPO é um esforço colaborativo dos dois. Lembrando que temos na lei o DPO tem que ter domínios legislação, conhecer de legislação e conhecer a parte de segurança da informação, a parte de privacidade de dados. E esses conhecimentos podem ser cabíveis para os dois. Eu sempre falo que não é só um ou não é só outro, é um trabalho colaborativo, tanto do profissional de tecnologia como também do profissional da área jurídica da empresa. É necessário esses dois papéis para quê? Para poder garantir um bom programa na empresa de privacidade e proteção de dados pessoais. Bom, quero finalizar aqui então agora, agradecer a você. Essas são as dúvidas frequentes. Um grande abraço, nos vemos na próxima. Tchau, tchau.